Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição. Estamos na lição de número 2, que tem como título Crise de Liderança. O verso dessa semana está em Isaías, capítulo 6, verso 1, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Bem, interessante que a lição ela inicia, né, mostrando para a gente como que a sociedade, como que as pessoas, elas necessitam depositar a confiança em algum líder. Né? Como que as pessoas elas necessitam ter um líder de confiança, um líder em que possam acreditar que realmente fará o melhor para a sociedade. Mas, infelizmente, dentro desse contexto, nós acabamos muitas das vezes esquecendo de quem é o nosso verdadeiro líder, quem é o Rei dos Reis, o verdadeiro líder da humanidade, que é o nosso Deus. E acabamos depositando a confiança num líder aqui na Terra que é muito capaz de acabar nos desapontando em algum momento, nos deixando chateados porque depositamos uma confiança, ele acabou nos desapontando, acabou ferindo essa confiança em que depositamos nele. E nós precisamos ter essa certeza de que o único que nunca realmente nos irá desapontar, o único líder que jamais irá nos desapontar é o nosso Rei dos Reis. E aqui, no momento que Isaías recebe, né, essa visão aqui, que inicia no capítulo 6, verso 1, que a gente leu aqui no verso para memorizar, diz que foi no ano da morte de um rei, rei Uzias. E a gente precisa compreender um pouquinho esse rei para entender o contexto dessa visão. E para entendermos um pouquinho sobre esse rei, nós precisamos voltar lá em 2 Crônicas, capítulo 26, onde relata todos os feitos do rei Uzias. Nós temos aqui no resumo da lição até algumas questões importantes já que diz sobre esse rei, sobre esse reinado que durou 52 anos. Diz lá, né, no verso 6 e 7 que esse rei tinha uma habilidade, né, como estrategista militar e, como consequência disso, teve a sua expansão territorial. No verso 11 ao 14 mostra que ele teve uma formação de um exército bem equipado. No verso 15, ele teve uma invenção de tecnologia militar. No verso 9 e 10, a gente vê a prosperidade material em seu território. E tudo isso trouxe ao rei Uzias, né, esse glorioso rei, fama. Então era um rei muito famoso, 52 anos de reinado, muito tempo, muitos feitos grandiosos. O problema que a gente vê logo no verso 16, ainda de 2 Crônicas, capítulo 26, o que ocorreu por conta dessa autoexaltação do rei Uzias, né? Quando diz assim, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Veja que ele, né, se autoexaltou e acabou querendo ocupar a posição do verdadeiro rei soberano, né, o nosso Deus, que é o rei dos reis. Uzias acabou se exaltando, esquecendo o limite da sua posição como líder aqui na terra e quis fazer algo que não era de sua competência. Ele quis ali, né, entrar na parte ali, né, de queimar o incenso, algo que era exclusivo dos descendentes de Arão, algo que Deus separou os descendentes de Arão para fazerem de forma exclusiva. E Uzias quis então executar essa obra que não era de sua competência, profanando, portanto, todo esse sistema de adoração ali criado por Deus. E é claro que os sacerdotes não permitiram que Uzias fizesse isso. E Uzias, então, muito irritado por ter sido ali impedido de executar essa tarefa que ele queria ter realizado, Uzias ali muito irritado e Deus acaba ferindo o rei Uzias com uma lepra. Né? Lepra essa que ele carregaria até o final da sua vida, alguns anos depois, quando ele morreu. Então perceba que era um rei poderoso, com grandes feitos, né? Um rei glorioso,
né, que tinha ali toda uma glória diante das suas realizações, porém teve todo o seu reinado manchado porque ele se exaltou, né? Seu coração se exaltou para a sua própria ruína, como diz o verso 16. E por isso nós precisamos lembrar em quem nós devemos depositar nossa completa confiança, no único líder que merece, em quem nós depositamos a nossa total confiança. Nenhum líder terreno merece nossa total confiança porque ele pode nos desapontar. E, infelizmente, né, naquele momento, então, que Isaías, né, recebe essa visão, tanto Isaías, né, não só ele, mas como todo o povo, naquele momento, certamente poderia estar num momento de medo, incertezas por conta dessa mudança de líder, né? O último líder, tanto tempo, acabou ali desapontando por conta dos seus feitos ruins no final do seu reinado, né, por conta do seu pecado. E é claro que nós hoje também, muitas vezes, vivemos momentos de incertezas quando nós temos uma mudança de líder, uma mudança de governante, né? Um governante pensa de um jeito, aí vem outro que pensa de outro jeito, a gente fica com medo do que vai acontecer, o que pode acontecer, mas justamente no início, né, aqui do verso 1 de Isaías 6, Isaías ele já é lembrado de quem é o verdadeiro líder. Porque veja o que diz aqui no verso 6, que nós já lemos, né? Perdão, no verso 1, que nós já lemos do capítulo 6, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Perceba que alguns profetas, eles recebem essa visão de Deus assentado num trono. O trono simbolizando o quê? O reinado. E esse reinado que não passa, é o único reinado que não pode ser destruído, como diz lá em Daniel, capítulo 7, verso 14, acompanha comigo, diz assim, né, sobre o reinado do Filho de Deus, diz assim, foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, o único reino que jamais será destruído é o reino do nosso Mestre. Os outros, eles podem passar, eles podem ser destruídos, podem ser aí substituídos por outros governos, mas o reino do nosso Mestre, ele jamais passará. E aqui Isaías, então, logo no início, ele recebe nessa visão, esse lembrete, digamos assim, né, de quem é o verdadeiro líder. Uzias morreu, mas nós estamos aqui, nós temos aqui estou te mostrando quem é o verdadeiro líder, quem é o verdadeiro rei, né? Quem é o verdadeiro governante de toda a humanidade. E a gente percebe no decorrer do capítulo 6, aqui Deus, né, mostrando a sua santidade, Deus mostrando que é um ser santo que está ali transmitindo essa visão a Isaías. E interessante que no dia de segunda-feira da lição, no último parágrafo, fala um pouco sobre isso, né? Quando diz assim, a santidade transcendente de Deus, enfatizada na visão de Isaías, é um aspecto fundamental de sua mensagem. Deus é santo e exige santidade de seu povo. O Senhor concederia essa santidade ao povo se ele apenas se arrependesse, deixasse seus maus caminhos e se submetesse a ele em fé e obediência. Portanto, Deus, como ser santo, ele exige santidade de nós. Santidade essa que só é possível se nós nos arrependermos dos nossos pecados. E a gente vê Isaías fazendo isso, porque Isaías, quando compreende que está diante ali de uma visão de um ser santo, ele se enxerga como alguém indigno. Veja lá o que diz no capítulo 6, verso 5 de Isaías. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então Isaías, né, admite a sua inferioridade, né, o seu pecado diante dessa visão de um ser santo. E na sequência, então, ele recebe, né, o perdão dos seus pecados. E é isso que disse aqui nesse último parágrafo de segunda-feira. Deus, como ser santo, ele exige santidade na nossa vida. Santidade essa que só somos capazes de alcançar, né,
buscando unicamente o arrependimento dos nossos pecados. Arrependimento esse que tem que ser diário, né? Porque o pecado que eu cometi hoje, eu posso me arrepender, posso receber o perdão, mas amanhã eu preciso novamente pedir perdão pelos meus novos pecados. E Ele irá perdoar se for um arrependimento sincero. Mas nós precisamos nos enxergar como pecadores, assim como Isaías fez. E recebeu, portanto, esse perdão. E aqui na sequência, nós temos a mensagem, né, que Isaías ele recebe, que deveria, né, levar ao povo, está lá no verso 9 e o verso 10 de capítulo 6 ainda, que diz assim: Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Uma mensagem que, num primeiro momento, até parece um pouco estranha. Parece que Deus aqui quer que Isaías leve uma mensagem e que vai endurecer o coração do povo, que Deus quer que o povo tenha o coração endurecido, né? Que torne o coração do povo fechado à mensagem de arrependimento, a mensagem de perdão. Mas, na verdade, não é isso, né? A mensagem ela é uma. O que endurece o coração do povo é justamente o fato do povo não ouvir, não aceitar. E cada vez que o povo não aceita a mensagem, na próxima vez que ele recebe um novo aviso, o seu coração está ainda mais endurecido. E assim sucessivamente, até que chega um ponto que o povo simplesmente não consegue mais distinguir as coisas santas. Veja comigo o que diz o comentário bíblico desses versos, né, justamente com relação à questão, né, de torna insensível o coração do povo, diz assim: a percepção espiritual de Israel estava tão obscurecida que eles seriam incapazes de ouvir até as mais comoventes mensagens enviadas pelo céu. A situação seria similar à de Faraó, quando seu coração foi endurecido e ele recusou a mensagem do Senhor dada por Moisés. Nos dias de Isaías, não foi o Senhor que cegou os olhos do povo. Não foi o Senhor, né, que lhes endureceu o coração. Eles mesmos provocaram essa situação sobre si quando rejeitaram as advertências divinas. A cada rejeição da verdade, o coração se torna mais duro e a percepção espiritual mais obscurecida, até que, finalmente, não mais se discernem as coisas espirituais. Deus não se alegra com a morte dos ímpios e faz todo o possível para que abandonem seus maus caminhos, a fim de que vivam e não morram. Então perceba, o que torna o coração do povo duro, né? O que torna o nosso coração endurecido, não é porque Deus quer que nós tenhamos o nosso coração endurecido, mas é a nossa receptividade das advertências, é a nossa receptividade da mensagem. Então, quando eu recebo uma advertência e eu rejeito ela, a próxima vez que eu receber uma nova mensagem de Deus, uma nova advertência, eu estarei com meu coração ainda mais duro. E assim como eu falei, novamente, na próxima vez que eu rejeitar, né, e receber novamente uma nova mensagem, uma nova advertência, ainda mais endurecido está meu coração. Então é a minha escolha, né, a maneira que eu recebo essa mensagem, eu endureço meu coração. Agora, se eu escuto a mensagem, se eu entendo a advertência, se eu busco esse arrependimento, a próxima vez que eu receber uma nova advertência, meu coração estará ainda mais amolecido para receber a mensagem de Deus, para receber a advertência, para receber o chamado ao arrependimento. Então é isso. E foi justamente isso que lemos também quando aconteceu com Faraó. Não foi a mensagem de Deus endureceu o coração de Faraó por conta da maneira que Faraó recebeu a mensagem. E isso tornou cada vez o coração dele mais endurecido para as próximas advertências, né, das próximas pragas que vieram na sequência. Aparentemente, a gente vê no texto bíblico que Faraó, a cada praga, ele estava com o coração ainda mais endurecido. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Nós precisamos lembrar quem é o nosso grande líder, quem é o nosso verdadeiro líder
em que líder nós devemos depositar toda a nossa confiança, né? Buscar compreender a santidade desse nosso líder e o como também nós precisamos buscar essa vida de santidade, buscando diariamente nos arrependermos dos nossos pecados, né? E assim nós receberemos o perdão, assim como Isaías recebeu. E precisamos ter essa visão, esse entendimento de que se o meu coração hoje está endurecido ao receber uma advertência de Deus, ao receber a mensagem de Deus, é porque justamente eu tenho rejeitado a cada dia as suas mensagens, a cada dia as suas advertências, né? E aqui a gente vê no texto bíblico, no decorrer do capítulo 6 de Isaías, né, a gente tem a compreensão, né, nos próximos capítulos também, que Isaías, apesar do povo ele ter o seu coração cada vez mais endurecido com a mensagem, justamente porque não estavam ouvindo, não estavam querendo compreender, a gente percebe que Isaías ele é chamado para levar uma mensagem de arrependimento a um pequeno povo, ao remanescente, apesar de ser pequeno, né, em comparação com todo o povo que acabou se perdendo. Ainda assim, Isaías ele foi chamado para manter essa mensagem viva para esse povo remanescente, por menor que fossem. Então nós precisamos sim manter essa mensagem viva, apesar de percebermos, né, que o mundo não quer enxergar, o mundo não quer ouvir, o mundo tem se tornado cada vez, né, o seu coração mais endurecido para a mensagem de Deus. Nós precisamos manter essa mensagem viva, porque há sim um pequeno povo remanescente que está desejoso de se arrepender diariamente, que está desejoso de ter uma vida cada vez mais santa perto do nosso Deus, perto do nosso grande líder. E esse seja o nosso desejo, buscar vivermos da maneira que Deus quer, buscarmos esse arrependimento e permitirmos, né, que o nosso coração se torne amolecido a cada advertência, a cada chamado do nosso Deus para o arrependimento. E esse possa ser então o seu desejo. Mais uma vez foi um grande prazer estar com você e a gente se vê então no próximo estudo. Até lá!